Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e o verso de número 14. Gênesis, capítulo de número 22 e o verso de número 14. Amém, irmãos? Que nos diz a palavra do Senhor. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Podeis sentar, irmãos, muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez para estar falando a palavra de Deus, agradecendo ao nosso pastor presidente, o nosso pastor Roberto José dos Santos, a nossa coordenadora, a irmã Iraci, nossa coordenadora estadual. Ela não é somente coordenadora estadual, mas é coordenadora internacional, não é? Porque nós temos 10 famílias missionárias e ela é coordenadora internacional. E nós agradecemos a Deus, irmã Iraci, pela sua vida. Muito obrigado. Senhora, irmã Roberta, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Pastor Tiago, toda a mesa diretora. A nossa irmã Rosa, nossa dirigente, no qual também nós admiramos bastante. As irmãs que aqui trabalham ladeado com elas, dando aqui este suporte às nossas dirigentes, à nossa coordenadora, nesse trabalho, não é? E nós temos agradecido ao Senhor pela IEADALP, a igreja que tem sido um referencial muito grande. Recentemente estivemos em Belo Horizonte e estávamos em um trabalho de círculo de oração, e as irmãs lá do círculo de oração mandaram a paz, um abraço para a irmã Rosa, para a irmã Iraci, para as irmãs que cantam, as irmãs que pregam, as irmãs que fazem o trabalho do Senhor aqui no círculo de oração. E a IEADALP tem ido muito longe e tem alcançado pessoas de todas as nações, todos os estados. Não tem um lugar que a gente chegue, por misericórdia, que os irmãos não conheçam o trabalho da IEADALP. E também estivemos ali em Águas Lindas de Goiás, e as irmãs muito entusiasmadas falavam do círculo de oração, assistiram uns 15 dias de congresso e perguntaram como é que as irmãs aguentavam. Eu digo, eu não sei, mas elas aguentam. Como é que conseguiram fazer isso? Todo dia, de 8 da manhã às 5 da tarde. Fora as que passavam a noite na fila, não é? A madrugada inteira, as irmãs aqui. E perguntam como é que as irmãs conseguem. Eu digo, eu não sei, irmãs. É um segredo que Abraão e Lima tem. Nem as irmãs mesmo sabem, né, irmã Rosa? É bênção de Deus. É as orações, não é? Da igreja que tem estimulado esse povo a continuar adorando ao Senhor, assim como as irmãs aqui em Abraão e Lima adoram. E como estava falando a irmã Iraci, nós estávamos, como ela falou, trabalhando, e chegou uma época em que eu cheguei na fábrica onde eu trabalhava, e o Senhor falava comigo e dizia, eu vou fechar a porta. E eu preocupado com os meus filhos, e a minha esposa, as contas, eu dizia, Senhor,
O Senhor vai fechar a porta. Como é que eu vou tomar conta da minha casa, dos meus filhos? E ele dizia para mim: eu vou fechar, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, trabalhando para os homens, você não vai dar conta. E ficamos ali esperando. Na vontade de Deus, algumas coisas começaram a acontecer. E finalmente eu fui desligado da empresa. E quando eu fui desligado da empresa, eu recebi, isso foi numa sexta-feira, eu recebi uma mensagem da irmã Roberta no domingo. E disse: meu pai mandou lhe avisar que o senhor vai pregar na abertura do congresso da Umadalp. Isso era meio-dia. Eu digo: meu Deus, e agora? E saí correndo para ver qual era o tema. E fui ler o tema. Quando eu cheguei aqui, eu estava, irmão, tão arrasado naquele dia. Preocupadíssimo. Pensando no que ia acontecer no futuro. Sem saber o que era que ia acontecer. E fiquei muito preocupado. E às vezes, em algumas horas, eu até perdi o sono. E cheguei aqui num culto de domingo, pedi oração a alguns irmãos, fiquei muito preocupado, inquieto, a mente um turbilhão de pensamentos. E aí, quando chegamos aqui no culto, o pastor Roberto, nosso presidente, disse assim: hoje seria a abertura do Congresso de Mocidade, mas acabou coincidindo com o encerramento do Grupo Gênesis. Então o congresso vai ficar para amanhã e hoje vai ser o encerramento do Grupo Gênesis. Eu digo: pronto, e agora? Como é que se muda uma mensagem assim em cima da hora? E antes de ministrar a palavra, o grupo de adolescentes aqui do Templo Central cantou o hino detalhe por detalhe. E eu preguei naquele dia, a glória desceu, o Deja Dalp cantando, e quando eu terminei de ministrar a palavra, o Espírito Santo disse: cante. E aí eu me lembrei do hino detalhe por detalhe e cantei esse hino. E quando cantamos, a glória de Deus desceu. Foi uma noite memorável que marcou a vida de muita gente. No Congresso de Mulheres, ouvi testemunhos de pessoas que ouviram este hino e foram renovados, transformados, levantados. Pessoas mandavam mensagem para mim nas redes sociais, aceitando Jesus como Salvador. E o Senhor foi fazendo. E eu fiquei: meu Deus, e agora? Cheguei em casa, alguém mandou uma mensagem, ligou para mim e disse: tem um vídeo teu que viralizou na rede social. Eu digo: que vídeo, homem? Eu não gravei vídeo nenhum. Mas tem aí, tu não viu? Não, não vi. Quando eu cheguei, isso, o tempo que eu saí daqui do Templo Central para casa, já tinha um turbilhão de mensagem na rede social. E daí o Senhor foi fazendo, fomos recebendo convites. E o ano passado o Senhor nos surpreendeu mais uma vez. Estávamos na escola bíblica de Obreiros, quando o pastor Osiel Gomes terminou de pregar. Deus usou o pastor Roberto mais uma vez. E depois que o pastor Osiel Gomes terminou de pregar, ele perguntou se a igreja queria o pastor aqui novamente. E fez referência do pastor. Olhou para mim e disse: o pastor Osiel é uma bênção, não é, Ricardo? Eu disse: é, pastor. Ele disse: está vendo esse daí? Levante, fique de pé. Pronto, o corpo levantou porque reagiu à fala dele. Mas um peso tão grande ficou nas minhas pernas. E ele disse: está vendo esse daí? Se quiserem levar para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Norte, pode levar, que esse daí eu assino embaixo. Eu não dormi naquele dia. Eu fiquei assustado. Recebemos vários convites e até hoje temos representado com muita humildade. Não falo isso para engrandecer o meu nome, porque eu não sou nada. A irmã Iraci disse que era pequena nesse reino. E eu digo: e eu? O que é que eu digo? E
para a nossa surpresa, mais uma vez, guardamos até ontem falar com o nosso presidente e recebemos um convite inesperado para ir ministrar a palavra de Deus na Suíça. Foi algo muito corrido, mandaram tirar o passaporte nas pressas, eu fui, não sabia nem como começar isso, e está eu com o passaporte na mão, meu Deus. Porque Deus cuida, Deus fala e Deus cumpre. Lembro-me no dia em que eu estava trabalhando na guarda de trânsito aqui de Abreu e Lima, e o Espírito Santo disse: entre. Quando eu entrei, sentei-me ali atrás, fardado, e Deus usava a irmã Rosa aqui poderosamente. E às vezes a gente fica pensativo, porque as promessas de Deus não cabem no nosso orçamento. É muito caro as coisas que Deus fala. Mas não começamos agora, depois disso, na pandemia, estávamos quase toda semana aqui nas lives da igreja, nos círculos de oração, dentro dos matos, nos valados, nos becos, lugar onde ninguém imagina que tem igreja de Abreu e Lima, mas tem. Conheci um lugar chamado de Telha Branca. Conhece? Telha Branca. Uma igreja pequena. Só tem 5 componentes no círculo de oração. Mas o barulho parece que tem mais de 500. Que culto aquele, irmãos. Que culto aquele. E Deus fazendo promessas, e eu sem entender, calculando, tentando calcular aquilo que Deus falava, e quando olhava para mim, a minha condição financeira, eu dizia: não tem condição uma coisa dessas. Mas quando Deus chama, Ele patrocina, Ele paga, Ele hospeda, Ele bota na mesa para comer. E eu lembro que cheguei num lugar tão chique, um restaurante tão chique, botaram 4 pratos, um em cima do outro. Eu digo: meu Deus, como é que se come aqui? E fiquei olhando para ver como era. E vi que tinha uns pratos de entrada. E o povo botava uma coisa, tirava um prato, botava outra, tirava um prato. E eu digo: meu Deus, o que é isso? É lindo de se ver, mas tem um preço a ser pago. Tem uma renúncia. Porque tem muitos que querem ter de Deus, mas não querem entregar o Isaac para Ele. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse a ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão, sem questionar a Deus, faz as malas, pega a esposa e vai embora. E Deus começa a trabalhar na vida de Abraão. E a primeira lição que nós temos da chamada de Abraão, ou de Deus na vida de Abraão, é que tem hora que a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Abraão saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, deixou pai para trás, família para trás, amigos para trás, e foi em direção à voz que Ele chamou. E tem hora que a gente começa a caminhar com muita gente,
Outros até olham para nós e dizem assim: estamos juntos. Mas quando chega um certo período do caminho, uma certa distância, aí tem outros que dizem assim: eu estou ocupado, não posso. Estou trabalhando, não posso. Tenho isso para fazer e não posso. E a gente olha para trás e vê que está sozinho. Ficou para trás amigos, pessoas que juraram que estariam conosco, que orariam conosco, que torceriam por nós, ficam para trás e só sobra a gente e Deus e a promessa. E isto às vezes nos causa abalos, porque a solidão amarga a nossa alma. Porque ser deixado só deixa a gente inseguro. E a gente começa a duvidar da promessa. A gente espera que vai acontecer, afinal de contas foi Deus quem falou. E se é Deus quem fala, a gente sabe que Ele vai fazer. Tem hora que Deus fala e passa o caminho inteiro calado, como foi com Abraão. Abraão sai da sua casa, vai em direção a Moriá, e quando ele vai o caminho inteiro, Deus não diz nada para ele. Só disse a ele: vai. E Abraão, diz a Bíblia, pega 2 de seus moços, pega um jumento, bota o equipamento de viagem e segue em caminho de Moriá. Quando ele chega em Moriá, que ele avista o monte que Deus havia determinado para ele subir, a Bíblia diz que Abraão diz assim aos moços: ficai aqui, vocês e o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado a Deus, tornaremos a vós. Abraão carrega na sua chamada um caminho, carrega na sua chamada o seu filho, carrega na sua chamada 2 servos, carrega na sua chamada um jumento, carrega na sua chamada lenha, carrega na sua chamada fogo e carrega na sua chamada cutelo. Chega um tempo em que alguém tem que ser deixado para trás. Fica aqui. Eles ficam e Abraão pega a lenha, tira de cima do jumento, porque nem o jumento podia ir. Ele pegou as madeiras, tirou de cima do jumento, botou nas costas do menino. E na sua mão ele leva lenha, ele leva cutelo e leva fogo. Porque sem fogo, a Bíblia diz que a lenha se apaga. E a Bíblia diz que Abraão chegou em Moriá. Depois que ele chega em Moriá, que avista o monte, Deus olhou para ele e disse: sobe. Ele vai subindo. Já não basta ter andado, agora tem que subir o monte. E ele vai em obediência ao Senhor. No meio do caminho o menino parou, porque menino é curioso, olhou para o pai e disse: pai, eu estou vendo que lenha e cutelo a gente tem aqui, mas cadê o cordeiro? Porque, irmãos, tem coisas que é comigo, mas tem coisas que só Deus é quem faz. O trabalho é seu,
mas a providência vem dele. Alguém cantou uma poesia dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu é descansar em mim. E a Bíblia diz que Abraão sobe o monte Moriá. Chegou lá, ao invés de descansar, ele agora tem que arrumar um altar, arrumar a lenha. Depois ele amarra o menino. Depois que ele amarra o menino, ele pega o menino no braço, deita em cima das lenhas. Depois que ele bota o menino em cima das lenhas, a Bíblia diz que Abraão estende a mão para pegar o cutelo. E quando ele vai executar o que Deus mandou ele fazer, que era sacrificar o menino, ele ouviu a voz de Deus, diz a Bíblia, e o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Olha para trás, Abraão. E quando ele olha, a Bíblia diz que tem um cordeiro preso no meio do mato, e o Senhor livrou o menino por causa do esforço de Abraão. Aleluias. E de onde veio o cordeiro, irmão Ricardo? Eu não sei, mas quando Deus quer prover, quando Ele quer mandar, quando Ele quer abrir, ninguém impede o trabalhar de Deus. Quando Ele quiser prover para você, pode ser que esteja demorando, mas Ele ainda manda nos ventos, Ele ainda manda nos mares, Ele ainda tem corvos que manda para o teu endereço, porque quando Ele quer prover, Ele não vê distância e nem altura, Ele provê, Ele manda, Ele manda, Ele manda. Aleluia, 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 aleluia. E Abraão pega o cordeiro, desamarra o menino, sacrifica o cordeiro. E quando Abraão desce, ele escreve o capítulo 22 e o verso de número 14, dizendo: e Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E quem olha hoje para Moriá diz o quê, irmão Ricardo? No monte do Senhor se proverá. Quem sabe a tua subida tem sido cansativa, porque subir ladeira cansa. Aleluia. Exige esforço. Quem sabe a tua subida tem sido muito cansativa, exaustiva, e a gente sabe que chamada de Deus exige muito da mente, exige muito da alma, exige muito do espírito e cansa o corpo. Mas quando tudo se fizer difícil na sua vida, quando tudo parecer na vida como foi na vida de Abraão, que vai terminar em tragédia, Jeová desce com o livramento, Jeová desce com a provisão, Jeová desce com a cura, Jeová desce e faz milagre, porque Ele é o Deus que vê o seu esforço. Ele está vendo a tua subida e está vendo que você está cansado.
tem hora que cansa. E é por isso que a gente diz: eu não aguento mais. Aleluia. Aleluia. Tanto que eu faço, parece que não vai dar em nada. Tanto que eu oro. Aleluia. Aleluia. E Deus olhando, vendo para o esforço de Abraão. Daqui a pouco Abraão desce o Moriá. A Bíblia não continua essa história, mas eu entendo assim. Abraão desce o Moriá, chega para os moços e diz assim: vamos embora. Já terminou o sacrifício, Senhor? Terminei, vamos embora. E Abraão no meio do caminho contando para os moços o que foi que estava fazendo ali em Moriá. Imagina Abraão chegar em casa e contar para Sara o que foi fazer em Moriá. Tem coisas que a gente passa, que se a gente contar, tem gente que não acredita. Alguém às vezes vê o Isaac vivo, mas não sabe que é fruto de um esforço de oração. Alguém às vezes vê Isaac crescendo, mas não sabe que é um esforço de altar diante de Deus. Alguém às vezes vê o teu Isaac se formando, mas não sabe que você um dia colocou em cima do altar de Deus. Aleluia. Aleluia. O teu Isaac vai viver. Teu Isaac vai crescer. Porque Deus já proveu o cordeiro para morrer no lugar dele. Parece que vai terminar em tragédia, mas não vai. Porque Deus ainda responde crente de monte. Deus ainda responde crente de altar. Deus ainda responde crente que carrega a lenha nas costas. Deus ainda responde crente que anda com fogo na mão. Deus ainda responde crente de sacrifício. Deus ainda responde. Ele já te disse aqui: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual foi a oração que tu fez? A gente não sabe, mas Ele te trouxe aqui para lhe dizer: eu ouvi, eu escutei, eu estou decidindo nessa tarde lhe responder. A tua oração foi ouvida. Quem sabe foi a oração do desesperado.
Quem sabe a oração de angústia. A oração de angústia não tem palavra, só lágrimas. 1 Samuel, capítulo de número 1, a Bíblia diz que o sacerdote olhou para Ana e disse: tu estás embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, das multidões da minha angústia eu tenho derramado diante de Deus. E por que não sai som da tua boca? É porque quando eu digo, meu Deus, a lágrima cobre, eu não consigo mais falar. Mas como Deus responde quem está no altar, o profeta, o sacerdote profetizou para ela e disse: então vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu pedisse. Está escrito, e a Bíblia diz: e naquele dia Deus lembrou-se de Ana. Ele não deixou para amanhã, ele não deixou para o mês que vem, ele não deixou para o ano que vem. Naquele dia Deus lembrou-se de Ana, porque Deus ainda responde quem vem para o altar. Tem gente indo para a rede social, tem gente contando para quem não pode resolver. Como falou a irmã Iraci aqui, tem gente levando para botar na mesa. Mas Deus responde a crente de altar. E Abraão diz: no monte do Senhor se proverá. Você recebe essa palavra? Então abra a sua mão, em sinal de que vai receber alguma coisa. Estenda ela, porque o Senhor, o Deus da provisão e providência, está distribuindo nessa tarde. Quem impede Ele de dar livramento ao teu Isaac agora? E quem impede Ele abrir a porta agora? E quem impede Ele prover o sustento agora? E quem impede Ele fazer alguém te ligar e pedir perdão? E quem impede Ele inquietar a medicina e dizer: eu não sei o que é que está acontecendo, eu só sei que aconteceu algo estranho aqui? Quem impede na tarde deste dia Deus movimentar os céus e dizer ao Cordeiro: sobe, porque tem alguém no altar que precisa de socorro e livramento? Vai lá. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.